Olá, você está no AgroMais, o canal dedicado 24 horas à agroinformação. Começa agora o AgroMais Entrevista. No programa de hoje nós vamos falar sobre a projeção para o crescimento da economia brasileira, que segundo o Ministério da Fazenda deve ficar em torno de 2,3%. Para o Fundo Monetário Internacional, o índice deve ser de 2% e para o mercado 1,9%. Isso é menos do que aconteceu nos anos de 2024 e 2023. E para a gente entender melhor como, por exemplo, o tarifaço imposto pelo governo de Donald Trump sobre o comércio global vai afetar a economia brasileira, eu recebo agora o economista Roberto Piscitelli, que é ex-consultor da Câmara dos Deputados e também membro do Conselho Regional de Economia aqui do Distrito Federal, e que me dá o prazer dessa conversa. Doutor Roberto, obrigado pela gentileza da entrevista, é um prazer lhe receber aqui, viu? Eu é que agradeço o convite. Doutor Roberto, eu fiz a abertura aqui mostrando que todas as projeções indicam um crescimento menor deste ano. Agora, isso já vinha acontecendo antes mesmo do tarifaço do Donald Trump. Na sua perspectiva, o desarranjo do comércio global provocado por essa decisão do governo norte-americano deve impactar mais negativamente a nossa economia aqui no Brasil? Ou nós poderemos passar de alguma maneira incólume a este processo global? Olha, eu acho que existe, como nós todos sabemos, muita conversa em torno do tarifaço e das atitudes do Trump, né? Que não são nada previsíveis e não são nada razoáveis, de modo geral. Então, eu lembro assim, o Trump sempre é a figura de um cachorro que late muito e morde pouco, né? E na realidade ele assusta porque ele é grande. Aliás, o Trump tem uma massa corporal considerável. E na realidade, a maior parte das coisas que ele anuncia, ou que ele se propôs fazer, inclusive em campanha, não se estão materializando, né? E cada vez mais ele mesmo modifica a linguagem e fala em acordos, né, bilaterais mesmo, que sejam, como agora ele acaba de fazer com o Reino Unido, e provavelmente fará com outros países ou com outros blocos de países. Na realidade, eu acho que, do ponto de vista do tarifaço americano, eu vejo, pelo contrário, até uma certa janela de oportunidades que se abre para o Brasil, à medida em que nós poderemos suprir parte das necessidades que os americanos têm e continuarão a ter, pelos seus níveis e pela diversidade do seu consumo interno, como também poderemos nos beneficiar em relação às relações econômicas com o resto do mundo. Então, eu acho assim que, evidentemente, existe um temor. O Trump causou uma grande confusão nos mercados internacionais. Isso tem reflexo na economia global como um todo, já está tendo. Vai ter um reflexo ainda maior, provavelmente, na economia americana, internamente falando, mas eu acho que isso não vai atingir diretamente o Brasil. Pelo contrário, eu vejo até perspectivas favoráveis ao comércio brasileiro. O senhor vê a perspectiva favorável no sentido de que, por sermos, por exemplo, uma nação muito potente no que diz respeito à oferta de alimentos, no agronegócio, por exemplo, essas janelas que o senhor enxerga que vão ser, na verdade, preenchidas pela possível redução da oferta de produtos norte-americanos em outros mercados, como, por exemplo, os asiáticos, que a gente vislumbra tanto por ser um mercado bastante remunerador, como, por exemplo, o mercado do Japão? Eu acho que esse é um fator importante, mas a gente tem que lembrar também que o Brasil, dentre a maior parte dos países que foram citados pelo Trump, tem déficit nas transações comerciais. Então, nós não somos ou não representamos para ele, ou na visão do Trump, um risco, uma ameaça, digamos assim, à economia americana. Nesse aspecto, eu acho que a gente pode suprir parte da demanda que não se reduzirá substancialmente, a demanda interna dos Estados Unidos, até porque eles têm um padrão histórico de consumo muito elevado, né? E aquilo que ele propôs, defendeu em campanha e mencionou várias vezes, não ocorre a curto prazo. Ou seja, a economia americana não terá condições
de, por si só, suprir essas necessidades de consumo, essa demanda do mercado, da população americana. Muitas das promessas feitas pelo Trump requerem pesados investimentos, investimentos a longo prazo, e que, portanto, a economia americana não terá condições, por si só, de suprir, pelo menos a curto prazo. Então, eu acho que o Brasil é um candidato muito forte a ocupar parte desse espaço, né? E também, de alguma forma, se beneficiar da redução das importações americanas de outros países, por exemplo, asiáticos, à medida em que esses países disporão de recursos ou mercadorias ou bens que os sistemas de produção desses países já são capazes de produzir, de entregar, e que, portanto, em função dessa redução da demanda americana, poderiam se tornar até mais baratos do ponto de vista das nossas necessidades de importação. Portanto, eu vejo janelas de oportunidade tanto do lado das exportações brasileiras como das importações brasileiras. Agora, em que medida, professor Psitelli, os sistemas produtivos organizados no período pós-guerra, que, de certa maneira, eles se difundiram pelo globo todo, na medida em que unidades industriais passaram a ser instaladas e produtivas naquelas regiões nas quais havia menos custo para o processo produtivo, e esse processo global ele acabou se interligando, ou seja, em todos os continentes. A gente viu, por exemplo, uma migração muito forte para a Ásia, de processos industriais. Posteriormente se viu tentativa de atração de investimentos industriais também na América do Sul e etc. Até chegar a Covid, quando a Covid, na verdade, expôs uma situação que é a própria segurança, muitas vezes a segurança sanitária ou mesmo alimentar de muitas das nações. E aí eu lhe pergunto... E a quebra de algumas cadeias de produção. E a quebra de muitas das cadeias de produção exatamente por causa desse rompimento do fluxo que vinha ocorrendo já há longo tempo. Então eu lhe pergunto, a partir desta percepção mais protecionista do governo do Donald Trump e da percepção pós-Covid de que os países precisam de alguma maneira se proteger em algumas das questões que são estratégicas para si mesmos, isso está ou vai fazer com que as nações repensem os seus investimentos estratégicos e em que medida isto vai impactar na própria organização da economia global e o papel do Brasil dentro deste processo todo? Como é que o senhor enxerga, na verdade, esta reorganização que a mim me parece começa a preocupar e começa a acontecer no mundo todo, né? Não, isso que você está falando, eu concordo inteiramente. Eu acho que realmente os países já estavam, de alguma forma, repensando, digamos assim, investimentos estratégicos, né? Em função, digamos assim, de uma tendência contrária àquela de globalização que foi muito acentuada nas últimas décadas. E, portanto, há uma, digamos assim, tendência a uma certa autarquização da economia, mas também a novas formas de cooperação e de rearranjo, né, das relações internacionais. Por exemplo, os próprios BRICS são uma tentativa de reorganização de sistemas produtivos desses países, né? E aí, particularmente no caso dos países asiáticos e também desses novos integrantes dos BRICS. Não me refiro só aos BRICS, mas em relação a outros países que buscarão, digamos assim, novas formas de arranjo institucional, de modo a estabelecer novos tipos de cooperação e se tornarem mais autônomos em relação ao suprimento de produtos e serviços que são estratégicos para as suas economias. Essa me parece uma tendência ao nível global, né? De alguma forma, o Brasil também está afetado por esse fenômeno, né? Mas há que se ver que o nosso comércio externo, exterior, não é tão relevante como em outros países, quando comparado com a própria dimensão da economia interna, da própria capacidade de produção interna. Portanto, eu acho que, mais uma vez, digamos assim, o Brasil está
em situação relativamente mais favorável, por exemplo, do que estaria se fosse um país menor ou se fosse um país muito dependente do comércio exterior. Uhum. A gente sabe que o Brasil é uma potência agrícola e dentro desta reorganização estratégica global, nós poderíamos estar bem situados. O senhor falou, eu enxergo uma janela de oportunidades. Por outro lado, na medida em que se impõe, por exemplo, sobretaxas econômicas a produtos globais, e a China, por exemplo, enfrenta maiores dificuldades de botar os seus produtos lá no mercado norte-americano, a gente tem que considerar que nós brasileiros somos a 7ª ou 8ª economia do mundo. E se eu não estou enganado, aqui temos mais ou menos a 5ª população global, ou seja, somos um mercado potencial para esses produtos desovarem aqui. Nós não podemos servir também como um contrafluxo dos produtos chineses que deveriam ter direcionamento para outros mercados. Daqui a pouco, nossa economia mesmo, alguns dos nossos mercados podem ser fortemente afetados em razão da destinação desses produtos desses países, como por exemplo a China, vislumbrando o nosso mercado brasileiro, e isso poderia colocar em risco segmentos estratégicos da nossa economia, professor? Eu acho que nós temos escalas de produção consideráveis e que podem, digamos assim, fazer face a esses obstáculos. Você citou alguma coisa antes que eu acho que a gente deveria acentuar, que é claro que nesse movimento, nessa tendência a uma certa autarquização das economias, a gente vai ter em alguma dimensão uma certa perda de eficiência econômica, né? E por outro lado, e particularmente nos Estados Unidos, provavelmente sofrerão mais do que outros países, haverá certamente um aumento dos custos internos de produção e um reflexo na inflação, de modo geral. Já se prevê, com certa razoabilidade, que a economia mundial vai crescer um pouco menos. Mas veja bem, em função desses recuos do Trump e desses rearranjos, eu acho que essa situação, de alguma forma, é contornável, é superável, não digo a curto prazo, mas a médio prazo, seguramente. E o Brasil se coloca muito bem entre as potências médias ou grandes, né? E realmente a nossa produção agrícola, digamos assim, é um grande fator de fortalecimento, de manutenção das potencialidades da nossa economia. E mais ainda agora que se prevê uma safra recorde, né, da ordem aí de 327 milhões de toneladas, um aumento de praticamente 12% em relação ao ano passado. Quer dizer, isso aí me parece que seria algo suficiente ou razoavelmente significativo no sentido de atender a essa demanda adicional de outros países, como também de alguma forma, de favorecer o abastecimento interno e, sobretudo, reduzir a pressão sobre os custos dos alimentos, que são o grande fator de preocupação das autoridades econômicas nesse momento, principalmente em função do peso que a alimentação tem na formação dos índices de preços de um modo geral. Maravilha, professor. Eu vou pedir uma gentileza para o senhor para a gente ir para o intervalo rapidinho e logo a gente volta, tá bom? Tá bom, gente? Então é rapidinho, a gente volta já já. Não saia daí. Nós voltamos com o segundo bloco do AgroMais Entrevista e no programa de hoje estamos falando sobre os impactos que o tarifaço promovido pelo governo de Donald Trump sobre a economia global está tendo aqui no Brasil. E para isso, eu estou conversando com o economista Roberto Piscitelli, que é ex-consultor da Câmara dos Deputados e também membro do Conselho Regional de Economia aqui do Distrito Federal, que nos dá o prazer dessa conversa. Doutor Roberto, no primeiro bloco a gente falou um pouquinho mais sobre os efeitos que o tarifaço teria sobre a economia global, as janelas de oportunidade que isso se abre aqui para o Brasil, e a gente sabe que, de fato, isso pode acontecer em razão de sermos brasileiros uma grande potência agrícola. Mas aí eu lhe pergunto, a gente tem alguns desafios a enfrentar e algumas barreiras a superar.
Uma delas, por exemplo, é a questão do financiamento. A gente sabe que o Plano Safra ele vem quase todo calcado aí sobre o orçamento público federal, que de fato é bastante curto. Quer dizer, tampa a cabeça, fica o pé de fora, tampa o pé, fica a cabeça de fora. A pergunta que eu lhe faço é, ainda que se tenham criado alguns mecanismos financeiros, ou seja, do mercado financeiro para o financiamento do setor agropecuário, está se tornando insuficiente. Na medida em que a gente tem desafios globais, que é aumentar a nossa produção e, ao mesmo tempo, mantermos uma produção equilibrada e sustentada do ponto de vista do meio ambiente, como que a gente pode, de fato, e aonde buscaríamos os recursos para financiar a nossa safra e ofertar o número de alimentos ou o volume de alimentos necessário que o mundo precisa e que o Brasil também precisa, até mesmo para manter aí, de certa maneira, o equilíbrio na nossa balança comercial? Bem, aproveitando esse gancho, eu diria que a questão do meio ambiente é uma pré-condição, né? Então, isso está acima de qualquer política de governo, de um governo em relação aos demais. Eu acho que há realmente uma preocupação muito grande antes do anúncio do Plano Safra e da liberação dos recursos que deverá ocorrer a partir de 1º de julho. Em breve a gente terá uma divulgação por parte do governo, digamos assim, da quantidade de financiamento, né, propiciado pelo Plano Safra, que é efetivamente a maior fonte de recursos, né, para a agricultura de modo geral. Mas a gente sabe que, independentemente da suficiência ou não de recursos, existe uma limitação, uma restrição muito grande no momento decorrente da alta taxa de juros, né, dos aumentos sucessivos. Ainda ontem, mais um aumento da taxa Selic, que torna muitas vezes esse financiamento, por mais maior que seja a disponibilidade de recursos, que torna esse financiamento inacessível para grande parte dos produtores. A gente ainda está aguardando, digamos assim, essas informações, esse anúncio, mas é bom destacar que há outros mecanismos que vêm sendo adotados e alguns deles, ao que me parece, eu não sou exatamente um especialista na área, mas que me parecem bem sucedidos nessa dimensão do financiamento. Por exemplo, a adoção do sistema de consórcios, que teve tanto sucesso no Brasil, na ampliação da indústria automobilística, mesmo para a aquisição de imóveis, que começa a ser mais e mais praticado pela, pelo setor rural, né? E que, portanto, possibilita, às vezes, um uso até mais racional de recursos escassos, principalmente representados pelos investimentos em máquinas, tratores, equipamentos de modo geral. Então, esse sistema de consórcio me parece que é uma das alternativas, mas há outras, né? Além daqueles financiamentos específicos de programas especiais do BNDES, que inclusive vinculam a receita fixa em dólar, né, das exportações ao financiamento propriamente dito. E, mais do que isso, há outros mecanismos, outras modalidades que começam a surgir e que envolvem outras esferas da federação, estados, por exemplo, a partir da criação do desenvolvimento de agências de fomento, que, por assim dizer, poderiam complementar esse aporte de recursos propiciado pelo governo federal, ou pelo menos adotarem linhas de crédito que sejam mais compatíveis, por exemplo, com a agricultura talvez de médio porte. São mecanismos que, digamos assim, que ampliam as possibilidades de que haja acesso a esses recursos e acesso de forma razoável talvez para o médio, ou talvez não tão para o grande produtor. Isso não elimina a hipótese do subsídio, né, e aí há uma grande discussão sobre o volume que esses subsídios representariam, ou sobre o fôlego fiscal que o governo teria para subsidiar o financiamento, principalmente para investimentos na agricultura. Mas eu acho que isso não pode ser descartado
O que a gente não sabe exatamente é em que dimensão esses recursos, e particularmente esses recursos subsidiados, seriam colocados à disposição do setor agrícola de um modo geral. Agora, o senhor falou num personagenzinho aí que toda vez que a economia começa a crescer, ele vem e dá uma arrefecida que chama-se juro. E aí a gente está vendo aí, por exemplo, um juro restritivo que tem sido adotado pelo Banco Central. E aí eu lhe pergunto, para que haja de fato um fluxo maior de captação de financiamento pelo produtor rural, para que ele faça um investimento de longo prazo, ele precisa de uns juros que sejam favoráveis. Na medida em que toda vez que o Brasil começa a retomar um crescimento mais acentuado, vem esse fantasma chamado inflação pressionando. E o Banco Central enxerga o juro restritivo como sendo um instrumento importante, uma trava importante para, de alguma maneira, manter aí, controlar o consumo e, nessa medida, baixar os juros básicos da economia. Ora, a gente sabe que para fazer uma oferta de juros subsidiado, equalizado, o governo precisa, até mesmo pelo próprio volume do orçamento que é fixo, que o juros seja mais baixo, porque o volume ele fica, para cobrir a taxa Selic da taxa do empréstimo bancário, ele fica num volume mais adequado. Se eu tiver errado, o senhor me corrija por gentileza, professor Psitelli. Como fazer, por exemplo, para ter um crescimento e uma oferta de linhas de crédito que sejam atrativas, com uma taxa de juros que muitas vezes ela é muito volátil, né? Na medida que a economia cresce, o Banco Central também puxa ela para cima. Como equilibrar isso? Bom, no momento atual, nas circunstâncias atuais, Leandro, eu acho que não há como, digamos assim, descartar a hipótese de que haja algum nível de subsídio, pelo menos para determinado nível de produção. A questão da taxa de juros é um problema que transcende naturalmente o âmbito do setor primário, da agricultura, do agronegócio. Eu acho que a questão dos juros no Brasil precisa ser rediscutida e é preciso coragem, ousadia para colocar em questão, digamos assim, a necessidade de manutenção das taxas de juros em patamares tão elevados durante tanto tempo. Eu diria que quase permanentemente, quer dizer, o fenômeno que se incorporou à vida brasileira. A taxa de juros real do Brasil hoje está beirando os 9% ao ano, que o Brasil continua despontando como tendo a primeira ou a segunda, varia um pouco de acordo com o momento, mas tem se situado aí entre os primeiros colocados em matéria de taxas reais de juros no mundo inteiro. Me parece que ela está um pouco fora do lugar, né? Houve um exagero, uma preocupação excessiva com a inflação, ou então uma preocupação quase exclusiva com o combate à inflação como função ou como meta ou como destinação do Banco Central. Eu acho que isso precisa ser revisto e isso passa por uma discussão muito mais ampla, né? Inclusive, na minha opinião, é uma opinião muito particular nesse sentido, de ampliação do âmbito do Copom. Eu acho que o Copom tem que incorporar outros segmentos da sociedade e rediscutir essas questões e não se limitar à questão da taxa de juros, que na realidade afeta muito pesadamente o agronegócio, a agricultura, como nós acabamos de falar, mas tem outras consequências muito importantes, quer dizer, não só desestimula os investimentos, como refreia o consumo, mas que representa uma sangria absurda de recursos, né? Da ordem de quase 1 trilhão, podemos chegar, no orçamento público. Então, essas questões acabam repercutindo em todos os setores da vida nacional, porque, veja, uma sangria de tais dimensões no orçamento público é uma forma de restringir os recursos destinados a quaisquer outros tipos de atividade, produtiva ou não. Eu não falo só do aspecto social, né, que poderia se invocar. Eu digo para o setor produtivo, porque com esse limite de juros que nós estamos enfrentando, é muito difícil até adotar uma política de subsídios mais consequente, né, e mais compatível, digamos assim, com as necessidades da agricultura e da economia brasileira de um modo geral. Agora, professor, eu vi essa semana o vice-presidente Geraldo Alckmin falando
aos parlamentares da Frente Parlamentar do Empreendedorismo, e ele inclusive fez um questionamento interessante. Ele disse que o Fed, o Banco Central dos Estados Unidos, quando ele considera a inflação para efeito de aumento ou redução da taxa básica de juros da economia, ele desconsidera o peso dos alimentos e dos combustíveis, porque são sazonais, quer dizer, dependem muitas vezes do clima e de outros fatores que acabam impactando nos preços. Eu queria ouvir a sua opinião a respeito do que disse o ministro, se de fato isso é factível de se fazer efetivamente. Bom, é muito interessante a ideia do Alckmin, não é totalmente nova em certo sentido, né? Acho que a gente tem que ter muito cuidado, né, em matéria de tratamento ou de construção de índices de inflação ou de custo de vida, até porque a gente já teve alguns exemplos, ou maus exemplos no passado, em que isso foi muito utilizado politicamente, às vezes de forma um tanto subretícia, né? Eu me lembro da época dos expurgos inflacionários e coisas do gênero. É preciso ter muito cuidado, digamos assim, para que, inclusive, se for o caso, se façam cálculos destacados, separados, né? Com muita transparência daquilo que, por exemplo, foge à normalidade, daqueles fatores, ou daqueles produtos ou serviços, digamos assim, que têm variações absolutamente atípicas, né? E que, às vezes, causam uma influência muito grande no cálculo da taxa de juros, da taxa de inflação, da forma como esses índices são calculados. Aliás, você citou aqui a questão do Fed. O Fed atualmente está enfrentando, digamos assim, um grande dilema, porque, de um lado, né, o Trump reclama a redução da taxa de juros, o impacto que isso pode ter na inflação e tudo mais, mas, de outro lado, é uma política, de certa forma, uma contradição que se oferece diante do Fed americano, porque, de um lado, se ele tem que combater a inflação e, teoricamente, elevar a taxa de juros, ele teria que reduzi-la, né, paralelamente, à medida que a economia americana comece a apresentar sinais de recessão. Eles têm um dilema muito grande a enfrentar nos próximos meses a respeito, digamos assim, dessa política do Trump e dos reflexos dessa política no desempenho, no comportamento da economia americana. É um nó realmente para ser desatado e que depende muito da percepção dos economistas. O senhor está aí exatamente para nos ajudar a entender como é que isso tudo funciona. Professor Roberto Piscitelli, muito obrigado pela gentileza da entrevista. Mais uma vez foi um prazer enorme ter conversado com o senhor e seja sempre bem-vindo aqui no nosso Agro Mais Entrevista, viu? Muito obrigado, eu que agradeço a oportunidade, estarei sempre à disposição de vocês. Parabéns pelo trabalho que estão realizando. Muito obrigado pela gentileza e para você que esteve conosco, muito obrigado pelo carinho, pela atenção e a gente se vê. Até mais. Tchau, tchau.